O assunto que eu vou tratar aqui é muito importante. Eu quero que você preste atenção, quem está me assistindo em casa também, em nome de Jesus de Nazaré. O título da mensagem é Roubo das Coisas Sagradas. Roubo das Coisas Sagradas. João 10:10. Vamos lá. Roubo das coisas sagradas. Você sabia que se você for roubado, o diabo conseguir roubar alguma coisa sua, você vai ter que dar conta a Deus? Entendeu, igreja? O Senhor te deu e você deixou o diabo te roubar. Então você vai ter que dar conta a Deus. Eu trabalhei numa empresa de segurança no Rio de Janeiro, e o cidadão disse para mim assim: Luiz Carlos, você vai trabalhar nesse setor aqui. Esse setor quem manda aqui é você. Você toma conta aqui. Você é responsável daqui. Aqui ninguém pode entrar assim, eu quero entrar e pronto. Ninguém pode entrar assim a hora que quer, bem quer. Quando bem quiser. Você é responsável. Eu estou lhe dando essa responsabilidade. Eu estou lhe dando isto. Tome conta. Se você é aquela pessoa que está tomando conta de alguma coisa que Deus te deu, você é responsável por aquilo. Se o diabo veio e vem e rouba de você, você vai ter que dar conta a Deus. O assunto é extremamente interessante e para os crentes é importante. Deus deu para você uma família, você é responsável pela família. Deus te deu os filhos, você é responsável pelos filhos. Deus te deu uma mulher, um marido, você é responsável. Deus te deu um carro, uma casa, um trabalho, Deus te deu tanta coisa, você é responsável por aquilo. Mas só que a Bíblia Sagrada diz que devemos vigiar. Porque nós temos um adversário, que é o diabo, e ele rouba, ele é ladrão. João 10:10 diz, o ladrão não vem senão a roubar. E ele não rouba somente, apesar de que eu tenho que deixar isso bem claro, que quando nós falamos de roubo, temos em mente aquele entendimento de bens materiais, que não deixa de ser. Mas quando a Bíblia Sagrada fala do diabo, que ele veio a roubar, o diabo vai lá e rouba a sua Bíblia. O que o diabo vai fazer com a sua Bíblia? Nada. O diabo roubou o seu carro. O que ele vai fazer com o seu carro? Nada, porque ele não vai andar. Não tem nem carteira ele, senão o guarda pode multar ele. Ele não pode. Mas ele usa as pessoas para roubar, para dar prejuízo. Para dar o quê? Prejuízo. Para causar o quê? Tristeza. O que mais? Depressão. Roubar da pessoa aquilo que vem da parte de Deus. A alegria vem da parte de Deus. A felicidade vem da parte de Deus. O gozar, que é mais do que alegria, vem da parte de Deus por você ter alguma coisa. Às vezes você não para pensar o que é que verdadeiramente o diabo está roubando de você. O que é que de verdade ele, por ser um ladrão, está roubando e tem roubado de você. Na verdade, ele não rouba o carro, não rouba a casa, ele não rouba o seu salário, ele não rouba um bem material. O diabo rouba de muitas pessoas até a fé. Rouba da pessoa a vontade de viver, rouba da pessoa a vontade de orar, rouba da pessoa a vontade de vir para a igreja. O roubo, na verdade, que ele faz é disso. Eu estava tirando essa mensagem aqui, e na hora já me veio uma outra mensagem, e eu tinha terminado essa aqui, eu já comecei já a escrever, eu falei, Jesus, o Senhor está me dando duas mensagens fortíssimas.
só quer que eu pregue essa outra aqui? Não, já não é não, essa aqui com certeza vai ser para outro dia. Mas essa outra mensagem que Deus estava me dando, irmãos, quando eu subir neste altar e começar a pregar, você vai dizer: pastor, essa aí também é muito importante, muito forte, e é mesmo. Eu até pensei em deixar essa aqui de lado e pregar aquela, eu falei, mas não, porque Deus deu essa aqui. Eu não podia fazer porque eu estava achando que seria melhor ou mais forte. O diabo tem roubado muito, muito, muito. Só para você ter uma ideia, coloquei uma pergunta na mensagem. Faltar o culto ou faltar o compromisso com Deus? Ausência na igreja. Não queria nem falar aqui. Mas ausência na igreja é faltar o culto ou faltar o compromisso com Deus? Não responda não, porque a mensagem tem bastante coisa. Uma pessoa, quando ela falta um culto, não importa o culto, ela diz: eu simplesmente faltei o culto. Será que você simplesmente só faltou o culto? Ou faltou um compromisso que o cristão tem com Deus? Aí entraria até o que eu estou dizendo aqui. O ladrão, o diabo, ele veio para roubar. E o que é que ele veio roubar de verdade? Ele não quer saber do seu salário, eu já disse isso aqui várias vezes. Ele não quer saber do seu carro, ele não quer saber da sua casa, ele não quer saber da sua empresa, não quer saber do seu anel. Ele quer saber de fazer com que você fique moado, caído, triste, desmotivado, desacreditado, e não vem acreditar em nada, absolutamente nada, principalmente na pessoa de Deus. É isso que ele quer roubar. Quer roubar de você aquela vontade que você tem de vencer, aquela vontade que você tem, que você diz: eu vou dar um passo sério na minha vida. Sabe de uma coisa? Chega, a partir de hoje eu vou ser aquele homem, aquela mulher. Ele quer roubar isso de você. Ele não quer roubar os seus bens materiais. Eu pus aqui na minha anotação o seguinte: eu vou falar sobre habilidade, vou falar sobre ser hábil. Habilidade, talento e dons são presentes dados por Deus a fim de que possamos usá-los para a honra e glória dele. Habilidade, talentos e dons são presentes dados por Deus, a fim de que possamos usá-los para a honra e glória dele. Mas eu disse para vocês que o nosso adversário, o diabo, ele é o quê? Ladrão. E o que ele faz? Rouba. Ele pode roubar e rouba a habilidade de muitas pessoas? Sim. Rouba talentos, dons. Existem pessoas que nascem com essa graça. Eu particularmente, eu não tenho, já falei isso aqui, eu falei um dia que eu não tenho desenhado mais. Mas eu não aprendi com ninguém, eu simplesmente pus a mão no lápis e comecei a desenhar, fui desenhando. Cheguei até a ganhar dinheiro com isso, quando garoto. Você poderia me dar uma fotografia, um desenho desse tamanhozinho, 3x4? E você dissesse para mim: pastor, eu quero um desenho de 1 metro, 2 metros. E aí eu lá com lápis bonitinho, e sombra e tal, e etc. Aí alguém diria: você nasceu com isso.
Existem pessoas que têm um amor tão grande para com as plantas, que é uma coisa inexplicável. Ela tem um amor, um apego, um jeito com aquilo, que não tem outro que possa mexer daquela maneira. Tem gente que nasceu com aquilo. Tem outros que adquirem isto. Mas o diabo, que é ladrão, ele tem roubado das pessoas a habilidade, tem roubado talentos e tem roubado dons. Quem sabe você que está aqui agora já teve uma habilidade muito grande, uma cabeça boa, mas o diabo conseguiu roubar isso de você. Você já não tem prazer em mais fazer aquilo. E eu tenho visto isto aqui, durante esse tempo que eu estou com vocês, pessoas que às vezes você vê nela, mas ela está triste, moadinha no canto, e o diabo tirou isso dela. Quem sabe você já foi uma pessoa mais espontânea, você já foi uma pessoa mais solta, mais dada, você falava mais, era mais prestativo, era mais dedicado para certas coisas. Você já não é mais. O diabo roubou isso de você. E você achou que ele roubava só o carro, roubava o dinheiro, roubava o relógio, mas ele roubou isso de você. Você orava mais. A semana tem 7 dias. Você orava de madrugada 4 vezes na semana. Todo dia ali você estava lá, naqueles dias, você estava lá. De madrugada, meu Deus, eu te amo. Senhor, tu sabe, eu te amo. Até chorava. Tem gente que quando ora, não chora mais. Não é que tenha que chorar. Mas o diabo até as lágrimas já roubou. Ela já não tem mais o prazer. Eu estou falando agora com milhares de pessoas que me assistem pelo IGD, pela RIT, pela internet. Que você, quem sabe, toca um instrumento na sua igreja, toca até por tocar, toca porque sabe as notas. A pessoa já sabe as escalas, é dó, sol, dó sétima, fá, mi menor, lá menor, ré menor, volta, acabou. Você já sabe. Mas não tem aquele amor mais de tocar, o amor mais de cantar, o amor de fazer. Pinta porque já sabe pintar, costura porque já sabe costurar, mas não tem o amor de fazer. O diabo roubou isso de você. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, eu disse uma vez aqui sobre o profissional do altar, lembra disso? Quem sabe você, pastor, que me assiste, deixa eu te ajudar, por favor, não sou melhor do que ninguém, mas o diabo conseguiu roubar de você aquele amor de subir no altar, aquele amor que você sempre teve, que um dia você teve, de orar pela madrugada, de amar as pessoas, de perder alguma coisa para que outros tivessem. Você perdeu. Na verdade não é que perdeu, o diabo roubou isso de você. E quero dizer mais aqui hoje. Quem sabe você poderia estar 1000 vezes melhor. Não está porque você deixou esse ladrão vir roubar. Você deixou esse ladrão chegar até você e roubar de você isso. E hoje você está aí prostrado, caído. 1 aos Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Pastor, eu quero ter os dons, eu quero ter os talentos, eu quero ter habilidades, que vem da parte de Deus, para a edificação da casa de Deus, para ajudar alguém, para levantar alguém, para abençoar alguém.
Até porque, para que ter aqueles dons, habilidade e talento? Para ficarmos na cristaleira, em cima do armário, e alguém ter que olhar para nós e bater palma, e acender uma vela nos nossos pés? Não. Devemos ter, para que possamos edificar o templo, a casa, a obra, a pessoa, o amigo, o vizinho, a casa. Imagine você com tal habilidade que eu vou falar aqui. Imagine você com tal capacidade, tal talento. Tem coisa, igreja, que eu não posso fazer. Por que não? Porque não foi dado a mim, mas sim a você. Tem coisa que, se eu precisar da prefeitura, eu chegar lá, eu sou prefeito, eu sou o pastor da Igreja da Graça. Ele talvez diga: eu não atendo pastor. Não, eu não tenho tempo agora para pastor nenhum. Mas aquela pessoa que sabe chegar, que Deus a colocou mais perto do prefeito, mais perto do vereador, mais perto lá do delegado, mais perto do médico, e ele sabe chegar, ele tem vínculo, ele tem como, ele buscou isso, Deus deu para ele, então ele pode e eu não posso. Mas muitos que Deus deu para eles, infelizmente, não estão usando porque foram roubados. Examine-se, igreja, por favor, agora. Eu disse que essa palavra era importante. Não há um de vocês aqui na igreja que Deus não tenha dado a habilidade, o talento, o tal dom. Não, a mim Deus não deu. Deu. O problema é que você não usa, ou você foi roubado. Não usa porque não quer, não usa porque foi roubado. Não usa porque até já travou, está enferrujado. Mas você vai ter que dar conta disso. Você vai ter que dar conta. Eu não sou cantor, eu faço louvor a Deus. Mas eu lembro que há muitos anos atrás, falava isso com os pastores, muitos anos atrás eu cantava uma música que era da mocidade. Às vezes eu passava na porta de uma igreja da graça e entrava ali, sentava, e o pastor ou a pastora me via e dizia: o irmão Luizinho está ali, vem cá cantar. Às vezes eu estava até de chinelo, estava todo tarde, vem aqui cantar, irmão, canta aquela música. Eu dizia: pastor, pastor, não, canta aqui. Mas se Deus tinha me dado para poder cantar aquele louvor, quem sabe para ajudar alguém, então eu dizia: bem, eu vou cantar. E quando acabava o louvor, sempre vinha alguém: poxa, que bonito, falou comigo. Falou comigo. E quantos que estão me assistindo já não cantam mais com tanto amor para falar com alguém? O missionário disse: se Deus está me mandando ser um menino garoto propaganda para ele, eu vou ser. O pastor Jaime disse: irmão, eu vou na misericórdia de Deus. Se Deus deu a graça de poder gravar para abençoar alguém, então eu vou abençoar, mas eu não sou cantor, mas eu vou na misericórdia. O que você não pode é deixar o talento, o dom, a habilidade de lado, enferrujando, ou deixar o diabo roubar. E se você recebeu, você ganhou, você tem para a santificação da casa de Deus, para ajudar, para levantar alguém. Guarda isso. Deus deu para você, deu para abençoar quem está do teu lado. Deu para poder facilitar o caminho da obra de Deus. Às vezes, nos dias de hoje, irmãos, vocês sabem disso, tanta dificuldade que se encontra, que uma igreja tem, não só a graça, qualquer igreja, para poder entrar num lugar, para conseguir alguma coisa, é um alvará, um documento A, um documento B, tanta dificuldade. Deus deu para aquela pessoa aquela condição dele lá, abrir a porta, chegar junto, mas o que ela faz? Ô seu diabo, ô doutor demônio, minha porta está aberta, ele vem e tira de você, e a casa de Deus, a obra de Deus fica lá à mercê.
O Espírito de Deus vai te cobrar isso. Ele vai te cobrar. Tem dia que Deus nos dá uma mensagem X, uma mensagem para abençoar os idosos, mensagem para abençoar os jovens, mensagem que fala sobre o reino dos céus, um dia uma mensagem para poder falar do inferno, um dia para falar de dízimo, de oferta, uma mensagem para falar de irmãos, de amor. Mas tem dia que Deus nos dá uma mensagem como a de hoje, para falar do roubo que o diabo faz, que você tem que vigiar. Lucas 16, 8. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, 16, versículo 8. Muito forte isso, Joel. Tem que vigiar, porque ele é ladrão. A função do ladrão é o quê? É roubar. Que dia? Todos os dias. A que hora? Todas as horas. Que momento? Todos os momentos. E roubar o quê? Aí nós já aprendemos aqui, você desperta e vai um pouco mais longe. Ele quer o seu carro? Ele quer o seu salário? Não, na verdade o que ele está querendo, roubando o seu salário, você ficar triste, moado, desmotivado, triste, abatido, não orar, não determinar, não jejuar, e questionar, abrir a boca, falar besteira, e se contaminar a palavras, e você se enrolar. Lucas 16, 8 diz: e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo, é aqui onde eu quero, os filhos deste mundo são o quê? Mais prudentes, abro parênteses, porque tem Bíblia que também está escrito, mais hábeis. Por quê? Porque os filhos deste mundo são mais hábeis, prudentes, na sua geração, do que os filhos da luz. Por que é que os filhos das trevas têm uma coisa que cabe a nós? O ladrão que é ladrão, ele não rouba uma coisa de alguém. Olha para cá. O ladrão que é ladrão, ele não rouba uma coisa de alguém. Eu já vi muito isso, vocês também já viram. O filho de um ladrão chora porque não tem um copo d'água, um brinquedo, e ele não tem condição de dar. E o que ele faz? Ele é ladrão, ele vai até alguém que tem, não é isso? Rouba e dá para o filho. Tira de alguém, desfruta daquilo que não é dele. A Bíblia Sagrada diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Eles parecem terem uma certa habilidade, ou mais habilidade do que nós. Uma coisa que cabe, que é nosso, como eu disse no início, habilidades, talentos e dons são presentes dados por Deus a fim de que possamos usá-los para a honra e glória de Deus. Uma coisa que quem tem que ter são os filhos de Deus, os filhos das trevas é que tem. Vimos agora aí, na mídia, o trabalho que os ímpios fizeram do show, vamos falar assim, para que não possamos, aleluia, glória a Deus, vocês são sábios, vão entender. O show que foi feito esses dias atrás, aparecendo na mídia, milhares de pessoas até se casaram no palco ali. A capacidade, as guitarras, contrabaixo, bateria, teclado, sintetizador, percussão, tudo quanto é tipo de instrumento, até tambor d'água, tudo eles colocaram.
um palco e conseguiram juntar milhares de pessoas. Como é que eles conseguem e o crente não consegue? Pastor, o senhor é homem de Deus, explica para mim, como é que eles conseguem isso? Através da habilidade. Eles são hábeis. O que quer dizer isso? Hábil, competente, ágil, apto, engenhoso, vantajoso, sutil, inteligente, esperto. Tem mais, mas vamos ficar nessas aqui. Competente é aquele que corresponde. O hábil, significado competente, é o que corresponde. A ele é confiado, determinado, posto, e ele vai lá e corresponde à altura. Isso não era coisa do crente? Não teria que ser do crente, do que é de Jesus Cristo, para honrar e glorificar o nome do Senhor? Por que os filhos das trevas conseguem juntar coisas, fazerem coisas, e os filhos da luz não? Pois eles parece que correspondem à altura. Apto, capaz de fazer, não tem eira e nem beira com eles. Eles põem na cabeça, se sentem capazes, vão lá e realizam e fazem os negócios. Eu não estou exaltando aqui o filho das trevas, estou colocando, trazendo para vocês uma coisa que foi roubado de vocês, e você que deve agora pensar: Jesus, eu tenho que ser capaz, eu tenho que ser uma pessoa aqui de capacidade, apto a fazer um negócio. Não são eles, sou eu. Isso é um presente que vem do Senhor para a minha vida. Como é que eles conseguem ter as coisas? Um dos problemas, irmãos, que o crente não tem nada, porque o crente é linguarudo. Uma das pessoas mais fofoqueiras que existe é o crente. Verdade. O crente é uma das pessoas mais fofoqueiras que existe, mais linguaruda. Vários crentes estão me assistindo: ah, o pastor está falando besteira. Não estou não, sua língua já está começando a falar. É assim, ó. A língua do crente parece até minha gravata, irmão. Estava lá dentro da boca, aí quando começa a falar, misericórdia. É um julgador de marca maior, julga os outros, em vez de julgar a sua própria vida. Entende? Em vez de julgar a si, julga os outros. O ímpio faz as coisas, se dá bem, cresce, e ele está lá pelejando, sofrendo, envergonhando Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para quê, pessoal? Para nos? É fácil, não é? Resposta: 2 mais 2 são 4. Jesus Cristo veio para nos? Já mudaram, né? Sim, para salvar. Só que tem os pontinhos, né? Salvar. Você põe número 1. Salvar. Agora você põe 1.1. Salvar do quê? 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. E vai nesse 1 ponto até 1 bilhão. Porque todo mundo diz salvar. Mas engraçado, tem crente que está na miséria e parece que Jesus não salvou você da miséria. Salvar você da doença, parece que Jesus não salvou você da doença ainda. Entende?
salvar você da tristeza e da angústia. Parece que Jesus não salvou você ainda da angústia e da tristeza. Então, quando diz que ser hábil, engenhoso, alguém que inventa, cria mecanismos e etc., para poder progredir, ir bem, um criador, alguém que elabora as coisas. Você na sua casa pensa, rapaz, eu já sei o que eu vou fazer em Cristo Jesus para me arrebentar nessa vida e me dar bem, progredir, ser uma bênção, prosperar, ganhar minha casa, ganhar família. Ele é um criador. Espera um pouquinho. Efésios capítulo 5 não diz: sede imitadores de Deus como filhos amados? E Deus é o quê? Por favor, Joel. Criador. Não diz lá em Gênesis 1:26? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Deus é criador, meu irmão, você é filho dele, então o que você tem que ser? Um destruidor? Não, é um criador também. Mas às vezes criamos, sim, não coisas para beneficiar, não coisas para ajudar, mas sim para prejudicar e prejudicar a nós mesmos. Ser hábil, sutil, aquele que tem a capacidade de infiltrar, de escapar. A pessoa que tem essa graça, que tem habilidade, que tem esse presente que vem da parte de Deus, que o diabo não roubou, o crente, ele consegue, igreja, olha para mim, ó, o crente consegue entrar, chegar em lugares, ele tem essa capacidade de chegar, aleluias. Alguém diz: pastor, está tão difícil, pastor, está tão difícil, ai pastor, lá é tão difícil. Meu irmão, essa semana eu dei uma palavrinha, eu quero que vocês anotem aí rapidinho, só anotem. Eu dei uma palavra para um pastor nosso aqui. Ele falou para mim assim: pastor da fé, o dono do salão lá, a dona do salão está querendo o aumento, está querendo que aumente o salão lá da igreja. Eu falei: então arruma outro lugar para a gente ir para lá, entrega o salão. Ele falou: já andei em tudo quanto é lugar e não consegui. E ela quer X. Eu falei: eu dou tanto. Você, mas não tem. Eu falei: irmão, então fala para ela, entrega o salão. Pastor, não sei o que mais. Eu falei: irmão, você está questionando demais. Deixa eu pegar a Bíblia Sagrada para você aqui. Falei: a Bíblia Sagrada nos diz a respeito de Davi, quando foi escolhido e quando venceu o gigante. Você tem que fazer como Davi, meu amigo. Você está colocando muito tropeço, muita pedra, muita coisa enorme, muita dificuldade. É o Golias. Você tem que fazer como Davi. Ninguém consegue, ninguém resolve. Os filhos de Israel não lutam, Saul não luta, os irmãos de Davi não lutam. Isso quer dizer, ninguém consegue, ninguém vence. Você diz: eu vou vencer. Aí eu disse para ele: leia comigo aqui. Eu até andei dando uma pincelada aqui esses dias. As pernas do gigante estavam forradas de uma chapinha escameada. Na frente tinha os escudeiros, o seu corpo todo forrado. A sua lança pesava cerca de 5, 7 quilos, só a ponta da lança. Era afiada, tão afiada como a ponta de uma agulha. Se ele passasse assim, alguém já rasgava tudo. O Davi olhou e disse: caramba, não vejo saída. Anota que eu estou falando aí, que você vai precisar disso. O Davi olhou e disse: ninguém conseguiu achar a brecha nesse homem para vencer. O Davi disse: eu estou achando uma brecha, e através dessa brecha, desse caminho que eu vou vencer. Falei: quando ninguém achava, o Davi achou um lugar para tirar a pedra. Ninguém achava o lugar para lançar a flecha ou a lança, o Davi achou um lugar para jogar sua pedra. Falei: com certeza você vai achar um lugar também para colocar a igreja da graça lá.
Falei, se você tiver os olhos como dos outros, você não vai achar nunca. Que bacana, né? Aleluia. Então serve também para todo mundo aqui agora. Você está como os irmãos de Davi, todos israelitas. Olha o tamanho dele, já vê o tamanho da dificuldade. Aí ninguém consegue acertar o Golias, porque não tem lugar. Mas o Davi olhou, é verdade, as pernas toda preparada, os braços também, mas os escudeiros na frente. Esse homem todo, Davi olhou bem e disse, eu achei um lugarzinho. Falei, amanhã com certeza você vai chegar aqui na igreja e vai dizer para mim, pastor, arrumei um lugar, arrumei um lugar, e o lugar é bom, estava pertinho do nosso lar, e é mais barato e é melhor até. Faz igual Davi, se quiser vencer, você vai conseguir. Paz de Deus, igreja. Rapaz, igreja. Se quiser vencer, você vai achar o lugar. Se você quiser, você vai achar. A tua bênção você vai achar. Se você quiser vencer, você acha. Que o Senhor será contigo. Para fechar. Inteligente. Não, vantajoso, o que proporciona a condição de se estar além, na frente. O hábil é aquele que corre na frente de todo mundo, igreja. O hábil é aquele que corre, vai na frente de todo mundo. Esse dia eu fiquei triste com os meus auxiliares, que eu falei para eles, irmão, vocês consertaram o negócio da porta ali? Ele falou, não, pastor, nós estamos esperando o irmão tal. Eu falei, irmão, vai lá e pega essa máquina de furar, que eu não vou ficar esperando ninguém não. Tem que ser hábil. Ficar esperando pelos outros, se pode fazer, tem que estar na frente. O hábil é o que está na frente, que vai lá na frente e resolve. O ímpio tem feito isso, inclusive tem feito na sua frente, tem pego a loja, tem pego o terreno, tem pego a casa, tem arrumado a vaga do emprego na sua frente. Inteligente, aquele que tem visão, ele consegue olhar e falar, isso aí vai dar certo. Como eu disse ainda agora, que às vezes o crente é linguarudo e etc., que só abre a boca para confessar derrota e fracasso. O ímpio, ele acredita naquilo, ele tem visão de vitória. Ele olha e diz, eu vou arrebentar nisso aí, vai dar certo. Isso aí é para a gente, não é para eles não. Para eles é assim, ó, não vou conseguir, eu nasci para sofrer. Isso é coisa da boca do ímpio, mas tem sido na boca do crente. Esperto, que tem energia, ou atividade, o que se coloca mais cedo do que os outros. Não é o que fica no cantinho dizendo, a vida acabou para mim. Não, não. Esse tem energia, é ativo, você não vê ele parado. O crente deveria ser assim. Os filhos das trevas, porque os filhos deste mundo são mais hábeis, prudentes, na sua geração do que os filhos da luz. Mas repetindo para fechar, habilidade, talento, dons, são presentes dados por Deus, a fim de que possamos usá-los para a honra e glória dEle. Fique de pé todos.